Gol! Bahia! Bahia e os outros com o professor Vicente. Bahia! Bahia! O campeão dos campeões. O grande do Nordeste. Bahia! Bem, querido, bem querida, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a trajetória do Esporte Clube Bahia. O Bahia vem de um histórico recente não muito bom. Embora tendo sido campeão baiano, teve muita dificuldade. Primeiro, a formação do elenco. Vamos falar sobre a formação do elenco. Segundo, vamos falar sobre a péssima campanha do Nordeste. Depois, então, vamos falar sobre sorte na Copa do Brasil e o desequilíbrio na Série A. Bem, podemos perceber que a trajetória do Bahia tem sido uma trajetória de altos e baixos. Tudo começa com a chegada, então, do Cadu Santoro e do Renato Paiva na formação do time do Bahia. O Bahia vem este ano da Série B e o time é totalmente desestruturado e recomposto. Só que é recomposto com a maioria de jogadores jovens, um elenco jovem, e começa então a passar dificuldade. Mesmo no Campeonato Baiano enfrentou sérios problemas, tendo algumas derrotas para alguns times do interior que nem tem série na competição brasileira. Bem, chegando à Copa do Nordeste foi uma vergonha tremenda. Não conseguindo ganhar, nem para adversários bastante fracos, o Bahia então é goleado primeiro pelo Fortaleza e depois pelo Sport. E que goleada que fica realmente na mente do torcedor negativamente contra o Sport. Bem, como se isso não fosse tudo, o Bahia ainda tinha chances matemáticas de continuar na competição e não se esforça para continuar. Isso poderia ter sido uma estratégia do Paiva, mas a gente percebe que isso não fez o Bahia melhorar. Mesmo com o triunfo sobre o Jacuipense, se tornando então campeão baiano pela 50ª vez, o Bahia não consegue articular um time que a torcida acha confiável. Vêm os reforços. Os reforços melhoram o time, mas não dão à qualidade do time aquilo que ele precisa. Vem então o campeonato da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Bahia vai fazendo o seu caminho com times considerados mais abaixo do seu nível, e então o único time que o Bahia enfrenta mesmo com dificuldade é o Santos, e vai então passando para as oitavas por meio do jogo de empate e disputa de pênalti. Bem, agora o Bahia pega o Grêmio e enfrenta grande dificuldade, mas na Copa do Brasil é um outro campeonato. E nós não podemos falar do Bahia na Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, e até então ele está numa posição desejável em relação ou em comparação com outros clubes. Mas vamos para a Série A. Depois de 14 rodadas, nós podemos perceber que o Bahia ainda tem muita dificuldade. São até agora 7 derrotas e é muito complicado como o Bahia vem se colocando na Série A. O seu time não consegue uma performance desejável, na realidade muito problema, porque há uma baixa produtividade no ataque e também há uma defesa desorganizada, e essa defesa desorganizada acaba se tornando exposta para o adversário. Um outro problema é Renato Paiva.
o técnico que se mostra altivo, né, mas não apresenta a solução tática na hora da partida, na hora que o time está perdendo. Podemos perceber que muitas vezes o Bahia está com o triunfo na mão e de repente nos últimos minutos o Bahia perde. Estávamos acostumados a ver o contrário, né? Aquele Bahia aguerrido, mesmo com um elenco, digamos assim, não tão excelente, mas quando chegava nos últimos minutos o Bahia então ganhava o jogo e saía triunfante. Então agora estamos percebendo ao contrário. Então nós temos um problema técnico com os jogadores, a questão da qualidade do elenco. Nós temos um problema tático com respeito a como o técnico organiza o time e mexe no time quando esse está perdendo. E nós temos também um problema emocional, psicológico, porque o time ele não consegue se apresentar para a torcida com a performance que realmente mostra que o time está interessado em conseguir o triunfo, com raríssimas exceções. E por último, nós podemos ver também que tudo isso está na conta do Grupo City, que não realmente procurou entender a competição, o Campeonato Brasileiro, que inclusive se torna cada vez mais competitivo, e não entende a cultura do futebol, nem na questão dos reforços. É outro assunto importante. Há uma necessidade de reforço, mas percebe-se que o técnico não consegue perceber que o Bahia precisa de um homem ali no meio campo, meio atacante, ou até mesmo um meia mais organizador, um centroavante, que é de realmente muita responsabilidade. O Bahia precisa de um goleiro, porque nós só temos aí o Marcos Felipe, e essas faltas ao Bahia realmente prejudicam muito. Entretanto, eu quero dizer que o grande problema do Bahia é o seu início com o Grupo City. O grande problema do Bahia é o início equivocado da forma que o seu elenco foi composto e a forma como está organizado. É questionável também a presença de Cadu Santoro e do seu técnico Renato Paiva. Não sabemos se realmente essas duas pessoas são as melhores indicadas para continuar no Bahia. Mas temos esperança no projeto do Grupo City. Não temos nenhuma dúvida quanto ao futuro. O Grupo City traz ao Bahia um aporte financeiro que o Bahia nunca teve. Então não temos nenhuma dúvida quanto ao futuro. Temos dúvida com respeito ao presente. Temos dúvida com respeito ao futuro mais recente, porque vemos o Bahia namorando, paquerando com a zona de rebaixamento e uma possível queda para a Série B. Por isso vamos ficar em alerta, mas vamos continuar acreditando no projeto. Bora Bahia!